estar com você mais uma vez aqui no programa Vida Devocional, onde nós partilhamos da palavra do Senhor Deus, oramos, estimulamos você a continuar a caminhar com Jesus. Ou você que nos assiste pela primeira vez e ouve a palavra de Deus pela primeira vez, você decidir por este projeto que é o mais importante da sua vida, conhecer a Deus e começar a caminhar com Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro dos Salmos, capítulo 13. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto e também compartilhar deste link, pois a mensagem de hoje, ela é uma pergunta que todos nós fazemos. Talvez haja no seu rol de amigos e familiares pessoas que estejam fazendo essa pergunta. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Você já fez essa pergunta? Essa é uma pergunta bíblica e ela é tão importante na existência do ser humano, está presente em todas as culturas, em todas as realidades, em todas as situações de enfermidade, situações de depressão, de angústias profundas, e está também na Bíblia Sagrada. Livro dos Salmos, capítulo 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vocês notaram que este salmo, ele começa com uma expressão que muitas vezes nós temos dificuldade de falar para alguém. Diz, até quando, Senhor? Aqui está o salmista Davi num momento de profunda angústia e carência de socorro, recorrendo à pessoa devida em momentos em que esta pergunta ela nos assola. Veja só, este salmo, escrito por Davi, nos ensina coisas maravilhosas. Primeiramente é que o Senhor Deus, ele nos fala por meio da sua palavra. Deus nos responde às questões mais diversas através da palavra. E quando nós oramos, nós falamos com Deus, como Davi está fazendo, também é um ato estimulado por Deus. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ou seja, o crente é uma pessoa que, diante das vicissitudes, diante das intempéries da vida, ele é estimulado por Deus a buscar a presença do Senhor. Como o salmista diz em outro texto, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Sim, Senhor, buscarei a tua presença. Juntamente com a pergunta, até quando, Senhor, eu continuarei sofrendo? Está aí o estímulo do Espírito Santo no nosso coração para que nós não nos desgastemos na tristeza, mas que nós recorramos ao Deus da salvação. Há alguns elementos que nós precisamos olhar para dentro de nós e aceitar que está acontecendo. O salmista Davi transparece muito bem nesse texto. Ele nos diz, até quando, Senhor? No versículo 1, e ele pontua para nós algumas situações que
todo ser humano passa. Primeiro, ele fala de falta de atenção divina. Ninguém sai dizendo, ninguém chega numa igreja dizendo, olha, Deus não está me dando atenção, sabia? Outra pessoa vai ter um pré-julgamento, coisas desse tipo, mas isso acontece lá dentro. Às vezes, o ser humano, ele pensa sim que Deus não está lhe dando atenção. Davi diz, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Olha que pergunta, que sinceridade que este homem tem diante de Deus. O Senhor se esqueceu de mim, Deus? Ontem eu fiz uma oração não aguentando, de dores, de profunda tristeza, e eu fiquei esperando a resposta. Eu acordei hoje e essa resposta ainda não veio. O Senhor se esqueceu de mim, Deus? É o que Davi está dizendo. Também o texto nos fala sobre o sentimento de lutar com a tristeza íntima, aquela que você não consegue expressar para outra pessoa. Veja só, o versículo 2, ele diz, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Você já teve experiência assim, de se revolver dentro de si mesmo, sentindo que o seu ser tem paredes de aço intransponíveis e você fica dentro de si se rebatendo e você procura de alguma forma encontrar uma fissura por onde escapar, mas dentro de si você está preso, preso no passado, preso nas dores da vida, preso nas tristezas, preso no presente, mas dentro de si, não conseguindo escapar de si mesmo. Davi diz sobre isso aqui, até quando, Senhor, estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Olha, dos muitos sofrimentos que a humanidade passa hoje, existe algo que a pílula, a vacina, o remédio não dá jeito. É a perpetuação de tristezas. É quando dia após dia a tristeza, ela acorda o ser humano. Ele vai dormir em lágrimas e ele acorda lembrando-se da tristeza de ontem e do dia que tem de enfrentar. E ele faz uma pergunta, até quando? Até quando? Davi também diz sobre o sentimento de ver e rever o inimigo em pé. Davi, ele fugia de pessoas que o perseguiam injustamente. Davi andava em retidão na presença de Deus. E por ser um eleito de Deus, havia perseguições contra ele. O inimigo dele era de carne, de osso, mas era também estimulado pelo príncipe das trevas. Nós estamos num mundo que nós precisamos reconhecer isso. Tal como Davi era perseguido por um homem que, pelo seu orgulho, por sua arrogância, por não aceitar o fato de que ele desobedeceu a Deus e o trono não seria mais dele. Este homem era Saul, atormentado por um espírito maligno. Nós vivemos num mundo de opulência, de arrogância, de vaidades, e que as pessoas que nos perseguem, elas são motivadas pelo inimigo das nossas almas. Você não está lutando contra carne ou sangue. Nossa luta é contra principados e potestades, contra o inimigo de Deus. E esta luta não se dá no campo físico apenas. Essa luta não será ganha por argumentos. Essa luta, ela é travada e a vitória é certa pelos méritos de Jesus Cristo e pela oração. A tua comunhão com Deus, a tua vida de oração, o apropriar-se das verdades da palavra de Deus na vida prática é o que derruba o inimigo. Mas muitas vezes nós perguntamos, até quando eu vou ver este inimigo se levantar novamente contra mim? Davi faz essa pergunta para Deus. Vocês veem como nós precisamos aprender a orar biblicamente? Porque muitas vezes nós temos pudores que nós mesmos criamos, mas dentro da nossa alma há este grito,
ore desta forma, porque eu, alma, eu, coração teu, preciso me derramar na presença do Senhor. Nós não podemos ter incoerência. Aquilo que o nosso coração sente, nós devemos derramar na presença do Senhor Deus, sabendo que Ele entende a nossa humanidade e Ele é refúgio certo, Ele nos socorre, Ele é socorro bem presente. Esta pergunta não é pecado, você dizer, Senhor, até quando? É maravilhoso meditar no Salmo 13, porque nós aprendemos a orar em momentos de angústia. Davi diz, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor. No centro do Salmo nós temos, então, o diferencial. Davi ele não é uma pessoa que está reclamando da vida. Davi não é um homem na frente do espelho conversando consigo. Davi é um homem quebrantado perante o Deus da aliança e ele está fazendo aquilo que muitas pessoas não entendem hoje em dia, mas é a oração é rica, a oração é a comunhão íntima do crente com Deus e a oração funciona. Por que eu digo que muitas pessoas não entendem? Há muitos anos atrás, quando o professor Albert Einstein palestrava numa universidade, uma pessoa disse a ele, o senhor é um cientista renomado no mundo todo, o senhor já pesquisou tantas coisas, o senhor estimulou muitas outras pesquisas. Existe algo que o senhor não conheça? Existe algo que o senhor tem curiosidade? Ele disse, sim, existe. Esse algo chama-se a oração dos crentes. Eu não entendo como que alguém pode falar com Deus e obter respostas. As mentes mais robustas podem não entender, mas as pessoas mais quebrantadas podem viver a realidade da oração. Você pode hoje dizer ao Senhor Deus, até quando? Mas não é dizer ao vento, não é dizer para você mesmo à frente de um espelho. Como Davi diz no versículo 3, atenta para mim, responde-me, Senhor. Aqui ele diz, Yahvé, Deus da aliança, Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ó Deus da aliança, atenta para mim. Tu és o meu Deus, eu estou em aliança contigo. Davi diz, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Eu tenho isso grifado na minha Bíblia. Porque no centro do Salmo 13 existe essa declaração, Deus meu. Não é recorrer a Deus de vez em quando, como muitas pessoas hoje em dia dizem, Deus é uma energia, Deus é uma força suprema, Deus é alguém que a gente tem que de vez em quando visitar. Não, é o Deus da vida, é o meu Deus, é a pessoa que eu mais confio. E ele diz no versículo 6, a parte suprema dessa grande verdade. Ele fala, porquanto me tem feito muito bem, o Deus que é meu me tem feito muito bem e por isso eu recorro a Ele e eu pergunto, até quando, Senhor? Você tem essa confiança no Senhor, de que Ele é teu Deus, você está em aliança com Ele e que nos momentos de angústia você pode dizer, Senhor, meu Deus. É maravilhoso ouvirmos testemunho de outras pessoas, de que uma pessoa recebeu uma cura, de que outra pessoa teve um livramento da parte de Deus, mas nada se compara de você adentrar-se no seu quarto e dobrar os seus joelhos à beira da sua cama e dizer, meu Deus, o Senhor é meu Deus. É uma convicção íntima. E essa convicção de Davi, ela muda tudo, porque ele diz, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Somente Deus é a pessoa que nos mantém em pé e que coloca o inimigo das nossas almas de testa em chão. Tal como um dia Davi viu o grande Golias cair diante de si. Na verdade, caiu diante do Deus de Israel.
Ele agora ora confiante, sabendo de que Deus pode repetir a mesma vitória na sua vida. Ele não quer ficar se rebatendo dentro de si em tristeza pelo que acontece fora, no exterior. Então ele recorre ao Senhor Deus da salvação. E este Salmo de número 13, dos versos 1 ao versículo 4, nós temos uma tônica de alguém em desespero, em grito, clamando a Deus por socorro. Subitamente, do versículo 4 para o versículo 5, algo acontece. E ele então muda a forma de se expressar na oração. Veja bem, aquele que começou dizendo, até quando, Senhor? Está acontecendo isso? Até quando eu continuarei assim? Até quando eu estarei diante dessa situação? No versículo 5, então, subitamente, ele emite a seguinte declaração: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Aconteceu algo aqui, você não acha? Aquele que do verso 1 ao versículo 4 diz, até quando, Senhor? Até quando? Senhor, eu às vezes sinto que o Senhor se esqueceu de mim, eu às vezes sinto que o Senhor está se ocultando de mim, até quando? Subitamente ele diz, quanto a mim, eu confio na tua graça. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é a prática da oração, é recorrer a Deus em momentos de profunda aflição. Em momentos em que nós estamos presos dentro de nós mesmos, nos rebatendo em angústias e tristezas, nós recorremos ao Senhor Deus, o Deus da nossa vida, aquele em quem nós podemos confiar e chamar de meu Deus, como Davi fala. E durante este processo, por isso que é importante orar sem cessar. Assim como você está me ouvindo e respirando, e você não está preocupado com uma coisa e nem outra, você não está dizendo, dando comandos ao seu ouvido, olha, continue ouvindo, e dizendo aos seus olhos, continue assistindo. Isso é natural em você. A oração também é na vida do crente. Você é uma pessoa constantemente na presença de Deus. Você é uma pessoa que está presente na presença de Deus. E o Deus da presença se faz presente na vida. E essa consciência faz com que a gente recorra ao Senhor Deus. E porque temos o hábito de recorrer a Deus, nós não negligenciamos aquele momento em secreto, tal como Jesus tinha, de afastar-se e ir para um lugar em secreto e ali orar. Talvez você seja uma pessoa que diz assim, Pastor Davi, eu oro o tempo todo. Quando eu estou no trânsito, eu estou orando. Quando eu estou fazendo os meus trabalhos no escritório, eu estou orando. Quando eu estou limpando a casa, eu estou orando. Olha, eu não invalido isso. Mas, na verdade, quando nós dizemos isso, nós estamos declarando o seguinte, enquanto eu faço algo, eu oro. Enquanto eu trabalho, eu oro. Enquanto você faz algo antes da oração, então você ora. A oração não vem em primeiro lugar. Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você pode sim continuar nos seus afazeres e orar. Mas a Bíblia nos ensina a parar tudo e ir para um local em secreto, como o nosso quarto. Jesus ensinou, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e ali, em secreto, fala com teu pai que te vê em secreto. A oração não é somente aquilo que eu falo para Deus. A oração é aquilo que Deus vê em mim e em você em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tudo isso nos aponta o que acontece com Davi nesse Salmo de número 13. Ele começa em desespero dizendo, Deus, até quando, até quando? E no versículo 5 ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Quanto a mim, eu confio na misericórdia do Senhor Deus. Regozije-se o meu
coração na tua salvação. Há 3 coisas que Davi diz aqui. Cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. A primeira é fé na graça de Deus. Creia no Senhor Deus e creia que quando Deus age, Ele age graciosamente. Deus não vai favorecer o inimigo das nossas almas. Não. Deus é o Deus da aliança, é o Deus da santidade, é o Deus da justiça, e Deus colocará os seus eleitos de pé. Os nossos inimigos, o inimigo da nossa alma, será frustrado. Bendito seja o nome do Senhor. Fé na graça de Deus. A graça de Deus nos faz ficar em pé para Deus, num mundo sem Deus, para a glória de Deus. Fé na graça de Deus. Segundo lugar, alegria no íntimo. Davi diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Alegria no íntimo. Aquele que estava dizendo, Deus, eu não estou conseguindo lidar com esta luta dentro da minha alma. No versículo 2 ele disse, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia, enquanto ele ora e busca a Deus, muda a situação e ele diz, regozije-se o meu coração na tua salvação. Que maravilhoso isso! Quando nós estamos na presença de Deus, virtudes do trono da graça fluem diretamente dos altos céus, diretamente para dentro do nosso coração. Não vai para o lado, não erra o endereço, é para dentro do teu coração. Que coisa maravilhosa é buscar a Deus, pois Jesus disse, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Isso quer dizer o quê? Senhor, o que está acontecendo exatamente agora no reino dos céus, faça aqui no meu coração também. Davi prova disso. Aquele que começou dizendo, ó Deus, até quando estarei eu nesse sofrimento? Ele agora diz, meu coração, ele se regozija na tua salvação. E louvor contínuo ao longo da vida, pois ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aquele que começou indagando a Deus, Senhor, eu estou com uma tristeza profunda. E ontem eu dormi chorando, e hoje eu acordei chorando. E eu me pergunto, até quando? Esta oração de Davi no Salmo 13, que nós acabamos de ler, são 6 versículos, em menos de 1 minuto nós podemos ler. Mas verdades eternas acontecem num coração que busca a Deus com toda sinceridade. E ele começa perguntando sobre o seu sofrimento até quando, e ele termina dizendo, daqui para frente eu vou cantar ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Buscar a Deus faz a gente olhar o quanto Deus nos tem feito muito bem, a despeito do mundo. Sabe o que é maravilhoso? É que somente através da oração nós temos essa experiência. Há uma ilustração que eu gosto muito e eu quero encerrar este momento devocional contando a vocês. Diz-nos a história que certo paciente, ele estava muito enfermo, num quarto de hospital, e todas as manhãs ele não conseguia ver a janela e o que estava atrás da janela, e ele então perguntava para o médico, o que há na janela? Como que está lá fora? E esse médico dizia, está um dia lindo, maravilhoso. Como que é a vizinhança? Aqui, logo ao lado, tem um vizinho que está regando as flores. Beija-flor vem no jardim dele. Estou vendo agora aves lindas. A esposa dele está brincando com um filhinho ali na grama. É uma cena maravilhosa. Você poderá ver isso em breve.
e ele então dormia. Ele dizia, quando acordava, nossa, eu vivi a vida toda encerrado num quarto sentindo dores, e você me dizendo sobre o que você vê aí na janela, doutor. Eu disse, pois é, eu conto essas coisas para você saber, para você ter esperança de que em breve você poderá também levantar-se do seu leito e ver o que eu vejo. Aquele homem veio a falecer, e um outro paciente chamou o médico e disse, você dizia para aquele homem que havia uma janela, que havia um jardim, que havia coisas maravilhosas, mas eu já trabalhei do lado de fora do hospital e eu sei que não há isso. O que há é um muro chapiscado. Não tem nada disso. O médico disse, eu sei, mas essa é a minha visão do que está para além deste muro. E aquele homem precisava saber o que eu vejo além dos muros, além dos limites. E por isso eu falava para ele daquilo que eu tenho na minha lembrança de esperança e de vida. Aquele homem morreu com a seguinte informação, há um jardim para ser visto, não há um muro me trancafiando, não há paredes que estão me limitando, existe algo maravilhoso do lado de lá. Quando nós oramos, nós falamos com o médico dos médicos, nós falamos com o Deus da vida, que nos garante, não há limitação. Eu sou o Deus da vida, eu criei você para que você veja além disso. Eu sou o Deus da vida e criou você para não ficar relutando dentro dos mármores da sua tristeza. Há uma vida para além desses muros. Eu gostaria de orar com você e hoje faz essa pergunta. Até quando, Senhor? Deus pode pôr um ponto final no até quando para que você passe a dizer, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A salvação é real e o Senhor a revelou para mim. Oremos, Senhor, graças te damos por esta manhã, por tua bendita palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, pedimos a ti primeiramente perdão pelos nossos pecados e pelas vezes que nós desconfiamos de que o Senhor está bem perto de nós. Senhor, hoje há muitas pessoas que perguntam até quando, Senhor? E tu és o Deus da nossa salvação. Ó Deus, fale ao nosso coração nesta manhã. Senhor, coloque em nós um cântico novo. Aquele que dormiu a noite passada em lágrimas e acordou em lágrimas, ele tenha o conforto e o consolo do Senhor. Que ele saiba que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E o Senhor é o Deus da salvação. Bendito seja o teu nome. Ó Deus, humildemente eu lhe peço nesta manhã, ser favorável, ó Deus, ao teu povo, revela a tua salvação a cada um deles. E que os irmãos e irmãs que nos assistem aqui no Vida Devocional sejam tocados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, e eles troquem o seu lamento por gozo na presença do Senhor. Oramos, ó Deus, agradecidos a ti, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe. Você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Fique com Deus.